Recentemente eu publiquei um vídeo no YouTube fazendo um review específico da Air Fry VAP Barbecue versão Smoker. E aí eu recebi um comentário dizendo o seguinte: Daniel, você conhece a Woodfire da Ninja? E aí eu comecei a pesquisar, comecei a olhar e percebi que ela foi lançada entre 2021 e 2022. E conhecendo um pouquinho mais sobre ela, eu percebi que ela já tinha a versão ali Smoker, aquela versão de colocar então um sabor especial na carne com a defumação. E aí provavelmente essa aqui é a mãe das Air Fryers no estilo barbecue, e se você quer conhecer um pouquinho mais sobre ela, fique no vídeo de hoje que tá muito top. Para começar, então, mostrando as características dela e como ela funciona, eu vou ligar aqui na torre de tomadas. E aí vale salientar que a gente trocou a ponteira para um padrão brasileiro, tem vídeo inclusive no canal explicando como fazer. Deixa eu poder então conhecer um pouquinho mais como é que é o painel dela aqui digital mecânico. Antes de abrir ela, vou mostrar então aqui as opções que ela tem no painel. É um botão mecânico, né, onde eu consigo aqui girar e já ligar ela dá aqui já inclusive as opções. Tem a versão grill, que chega até 260 graus. E aí vale salientar, ó, que eu tenho aqui a versão low, que é mais ou menos uns 200 graus, a versão média, que é 230 graus, e a versão high, então, que é a versão onde ela atinge o máximo de temperatura 260 graus. E eu consigo já aqui, ó, fazer um setup da temperatura e ao mesmo tempo do timer, ou seja, do tempo. Tem a versão Smoker, onde ela vai focar em realmente defumar a minha carne, dar um flavor, um sabor especial. Tem a opção Air Crisp, que nada mais é que um nome diferente para Air Fryer, onde ela vai usar então tanto a parte de baixo quanto a parte de cima. A versão Bake, que é para poder então fazer bolos, massas de pizza, assim por diante. A Roast, que é a versão onde você consegue literalmente chegar à temperatura máxima também e gratinar os teus alimentos para dar aquela crostinha bonita. A Reheat, que é para poder então esquentar os alimentos sem, enfim, ficar com aquele aspecto aguado, deixar mais crispy ali os alimentos. E depois a função desidratar. Ela é super simples, muito tranquilo de utilizar, e aqui eu trabalho inclusive, eu quero fazer um grill com um sabor ali da defumação. Eu posso pegar a opção grill e utilizar aqui o Woodfire Flavor, que vai sair um vídeo específico só falando dessa parte aqui da madeira onde você pode fazer a defumação. Hoje a gente vai focar muito nessa parte do grill. Uma questão legal que não tem na versão da VAP Barbecue é isso aqui, ó. Eu dou um start, mas se eu quisesse pular a opção dele pré-aquecer, é só eu segurar o start por 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Ó, ele já dá a opção para poder colocar a comida sem fazer o pré-aquecimento. Vamos ver então internamente. Quando eu abro aqui, já tenho acesso aqui à parte de cima, que inclusive já tem marcação aqui de uso. Eu usei por uma semana já com vários tipos de carnes. Uma coisa importante, não se apega muito aqui à questão estética, até porque quando utilizar muito a versão aqui Smoker, provavelmente isso aqui vai ficar bem preto. Eu tenho aqui essa bandeja, e essa bandeja aqui é pesada. Eu já uso a versão da VAP, que também tem uma excelente qualidade, mas essa aqui tem um peso bem interessante. E inclusive ela tem aqui uma angulação que faz com que a gordura pingue aqui atrás. Ó. Tem resistência embaixo e resistência aqui em cima, então aqui é onde ela faz aqui inclusive a função Air Fryer. E aí ela vem com essa bandeja aqui que tem essas marcações e uma bandeja lisa, que é bem legal de fazer daqui a pouco um smash burger, ou daqui a pouco quer fazer ali um X, como a gente faz aqui no Rio Grande do Sul, pode utilizar somente a parte de baixo, amassar aqui, dar aquela crostinha e depois dar aquela virada, também sai aqui atrás a gordura. Ela também vem com essa bandeja aqui, que é bem comum para poder fazer uma batatinha frita, ou daqui a pouco um frango, entre outras opções. Vai só encaixar ela bem aqui atrás e aí vem com a parte de cima e fecha para poder então utilizar. Bom, e aqui na parte traseira nós temos então a bandeja que vai coletar a gordura, e aí você pode então colocar e tirar para fazer então a limpeza aí depois de fazer então o teu assado. Detalhe importante, tá? Ela foi focada para ser usado na rua. Eu uso também internamente, mas olha só, a saída aqui de ar não tem nenhum tipo de filtro, então se você fizer uma carne muito gordurosa, pra caramba, vai ter fumaça. Mas carnes magras dentro de casa não tem problema algum.
Agora falando da função Smoker, rapidamente, porque vai ter um vídeo específico só sobre isso, a gente testando várias carnes. Aqui ela tem um compartimento onde você coloca então esses pallets de madeira, que inclusive já acompanham aqui com a Air Fryer para você poder fazer as primeiras carnes. Tem essa opção aqui que vai carvalho, cerejeira, vários tipos de madeira então, e essa opção aqui também. E você pode inclusive comprar refil pela internet, Mercado Livre, Amazon, você encontra facilmente. Mas em suma, ela vai nesse compartimento aqui, ela vai literalmente ter uma resistência que vai aquecer a ponto de criar então a fumaça e dar então esse flavor da madeira, esse sabor da madeira aqui internamente. Aí você pode fazer aquele famoso costelão de 12 horas aqui, deixar enfim pegando esse sabor, pode fazer vários tipos de carne como porco, frango, entre outras opções. O foco dela é a área externa, mas também dá para usar internamente com uma carne mais magra. Mas por ser externa, literalmente a principal função dela, fazer um churrasco, ela tem uma função bem legal aqui no cabo, que é a função de um mini DR. Quando você ligar ela, você vai primeiramente testar para ver se o DR está funcionando. Ele vai aqui ó, desarmar. Uma vez que ele desarmou, está tudo funcionando, você vai aqui em reset, aperta e ele vai ligar de novo. Por que é importante fazer esse teste? Se der alguma fuga de corrente, aquele famoso choque quando você encosta na carcaça, isso aqui entra em ação e impede qualquer tipo de acidente. Até porque você tem área externa, pode talvez ter uma chuva leve ou algo do tipo, tá um pouco mais molhado. Isso aqui então protege pra caramba, salva vidas. Agora então nós vamos utilizar as duas Air Fryers, a VAP Barbecue e a Wood Fire, aqui na função grill, aqui na função então churrasco, as duas com funções bem semelhantes e até mesmo com temperaturas semelhantes. Aqui eu vou utilizar o máximo que é 230 e aqui no caso a versão mais alta que é 260. Um ponto importante, antes de a gente colocar a carne, eu liguei aqui na torre de tomada da CaixaTomada.com que já suporta 2 elétricos robustos ao mesmo tempo, fiação de 4 mm e cabo dedicado para cada tomada. Não tente fazer isso em qualquer torre ou tomada, até porque são itens de alta potência. É 1760 watts na Ninja e 1700 watts aqui na VAP Barbecue. No teste de hoje eu vou utilizar 2 bife ancho ou entrecô de mais ou menos quase 3 dedos de espessura, então é uma carne bem espessa. E aí para começar, já vou colocar aqui na função grill, vou deixar em alta temperatura que chega então a 260 graus e aqui eu vou setar para 20 minutos. Obviamente a gente vai testando aqui o ponto da carne, talvez nos 12, 13 minutos. Vou dar o start, ele vai começar a pré-aquecer. Na VAP, vou então até a função barbecue, vou colocar a temperatura máxima, que é 260 graus, 230 graus na verdade. E vou dar o play. Uma vez que pré-aqueceu, aí nós vamos colocar então aqui a carne até com umas batatinhas em rodelas. Ponto legal, aqui eu consigo ver a evolução do pré-aquecimento. Aqui eu preciso aguardar até ele dar o sinal sonoro, mas aqui eu posso ver a barrinha vai enchendo aqui até chegar ao ponto então de estar tudo pré-aquecido e dar também um sinal sonoro. E agora o som que nós gostamos, aquele som tss, da carne sendo selada. Vou colocar aqui. Olha só, não tem aquele sal de churrasco, vou colocar o sal de cozinha mesmo. Depois na outra virada eu complemento. Só vou completar aqui com batata, para a gente poder então depois ter um acompanhamento. Fechamos de novo. Agora aqui então na VAP, já vou colocar aqui a carne, vamos ouvir o som. Ó, também um pouquinho mais baixo, mas ainda assim dá para ouvir o som da carne sendo selada. E fechamos para começar então a assar. E uma coisa importante, pessoal, é com respeito ao barulho. A Air Fryer da VAP, ela é mais silenciosa em relação à Ninja. E aí, claro, vale também destacar que a versão Ninja, ela não tem iluminação interna. Não consigo visualizar como é que está aqui o processo de assar a carne, mas aqui na VAP Barbecue eu consigo visualizar. Claro, sem contar que eu já comentei com vocês, né? Questão de cheiro, questão de fumaça. Aqui vai ter bem mais em relação à outra, que é focada mais para a área interna.
Vamos virar rapidinho aqui a carne e olha só essa crosta. Olha isso aqui, que coisa linda! Vou deixar só um minutinho para dourar o outro lado. Aqui vou virar a batatinha e veja que potência que ela consegue então criar essa crosta muito bonita. Vamos agora aqui com a VAP. Não ficou talvez tão robusta a crosta, mas ainda assim está muito bonita. Uma coisa importante, na VAP, se eu abro, ela começa a perder calor, porque ela desliga aqui em cima e desliga a chapa. E agora uma função que eu acho muito legal aqui na Ninja é que se eu abro, ela continua ainda a manter a chapa aquecida. Pode ver que o tempo continua contando, não fica open como acontece lá com a VAP. Então é bem interessante quando você vai fazer daqui a pouco alguma carne, algum grelhado com a tampa aberta. Agora aqui então eu vou tirar ela com mais ou menos 14 minutos já, para a gente poder ver como é que está o ponto dessa carne. Vou deixar ela descansando. Vamos fazer a mesma coisa aqui com a VAP, ó. Deixar ela também aqui descansando um pouco, para a gente poder ver então como vai ficar. Vale só salientar que aqui está 260 graus e aqui está 230 graus. Então dá uma diferença talvez em questão de crosta e tempo de assar. Eu vou agora aqui passar então na Wood Fire da Ninja. Vamos ver o ponto da carne. Ela já está saindo do mal passado, tá com uma boa suculência. Aqui ainda está bem mal passado. Aqui ao redor já temos essa suculência. Vamos agora então com a VAP, ó. Vou cortar mais ou menos aqui no meio. E aqui na VAP, ó, percebam, pela temperatura, óbvio, ela tá bem mal passada no meio, ó. Vamos voltar para depois ver o ponto dela com mais tempo. E aqui, mesma coisa, vamos voltar aqui para a chapa. Vou só colocar aqui 1 minuto a mais. E aqui vou colocar uns 2 minutos a mais por causa da temperatura. Eu já tirei as batatas da Wood Fire porque ela praticamente estava saindo já do ponto, mas olha só que coisa linda, olha só essa cor, ó, de ambos os lados, ó, muito bonito. Aqui nós temos então a VAP, ó. Obviamente eu vou deixar mais tempo, até porque elas não atingiram nessa cor mais caramelizada. Vamos cortar para ver como é que tá. Tá bem macia ao mesmo tempo, olha só. Mas na Wood Fire já com uns 14, 15 minutos tá super tranquilo de utilizar. Aqui né, tá um pouquinho duro, ó, pode ficar mais tempo. Finalizado, vamos agora então para a hora da verdade. Será que a carne ficou super bem passada? Talvez sim. Vamos dar uma olhadinha. Dá pra ver que ela tá bem queimadinha aqui, ó. Talvez você que goste, eu gosto particularmente muito do bem passado, dos dois lados, com a crostinha bem formada. Hora da verdade então, para ver o ponto com 20 minutos. E olha só isso aqui, ó. Ela tá bem passado, mas olha a suculência, ó, o suco aqui, ó. Para quem gosta de bem passado e ainda assim ter uma suculência, esse aqui com certeza é uma baita aquisição. Finalizado, agora podemos pegar então aqui a da VAP. Tá com uma cor bem bonitona, ó. A crosta não é tão espessa, mas tá com uma cor bem bonita. Deixar ela descansar um pouquinho para poder então o suco se reorganizar internamente e a gente poder pegar então ela com uma boa suculência. Hora da verdade então para o tempo de 20 minutos. Olha só, olha essa suculência aqui, ó. Puxa vida, hein? Mesmo indo para quase ali de bem passado, eu tenho um leve rosadinho e um suquinho bem legal. E aqui vamos ver se a gente consegue também mostrar. Aqui, bem interessante mesmo. Aqui eu tive uma crosta bem mais grossa. Aqui a crosta não foi tão assim espessa. Se eu gosto de bem passado, com uma boa suculência, com essa crostinha aqui, fica bem interessante porque tem uma alta temperatura. Aqui, se eu chegar ao ponto de bem passado sem esse rosadinho aqui no meio, tem gente que não gosta, talvez eu vou ter uma carne mais borrachuda, praticamente aí já sem ter essa suculência. É que no dia a dia, com a praticidade que eu preciso ter no dia a dia com família, eu consigo fazer um prato em 15, 20 minutos com batatinha, com uma salada, com uma carne, sem dificuldades. Ou seja, eu consigo ter
toda essa praticidade com esse tipo aqui de dispositivo. Se eu tivesse que escolher entre as duas, obviamente eu vou ter ressalvas. Se daqui a pouco o preço para mim impacta, eu quero algo mais competitivo em questão de preço, mais custo-benefício, com certeza a VAP. Aqui para o seu item importado eu vou pagar o dobro dessa versão aqui Smoker que eu tenho aqui do lado. Além disso, se daqui a pouco eu vou usar muito mais dentro de casa, mais indoor, obviamente essa aqui é uma opção bem interessante. Vou usar mais para área externa, eu quero ter um aspecto legal de churrasco, com uma crosta extremamente grossa e bonita, e para mim a questão de ter um sabor ali da madeira vai me impactar, eu vou querer isso, com certeza vai aqui então com a versão Woodfire. Sem contar que a versão Woodfire tem um aspecto muito premium mesmo. Enquanto aqui nós temos tudo em plástico, com esse aspecto mais básico, aqui eu tenho boa parte em metal, sem contar o peso das bandejas, do dispositivo como um todo. E obviamente, aqui a limpeza ela acaba sendo um pouco mais simples em relação a essa, mas nada muito diferente. Aí agora é uma questão de você avaliar o que para você é importante, o que para você faz sentido para a tua família, para o teu uso no dia a dia, e ver então qual das duas você prefere escolher. Talvez vão ficar dúvidas com respeito ao dispositivo, com respeito aos dois modelos, é só deixar aqui nos comentários, vai ser um prazer te responder. E antes que você vá, você vai ter um vídeo aqui só falando da parte aqui do Smoker, para você conhecer com detalhes como fica o sabor, como fica o aspecto da carne.